Qual a importância da tecnologia na educação? Hoje a tecnologia ela ganha cada vez mais importância em todas as áreas, né, humanas. Eu costumo dizer que se a gente entrasse em um hospital há 200 anos, nós teríamos uma incrível diferença de um hospital moderno, né? O impacto seria enorme. Contudo, se a gente entrasse numa escola há 200 anos, a gente veria praticamente a mesma coisa do que a gente vê hoje. Na verdade, a gente tem algumas mudanças, como um quadro branco em vez do quadro de giz. Por isso que eu acho que a tecnologia é importante, sim, né, para alterar alguns dos padrões que são colocados e estabelecidos como se fossem padrões que não pudessem ser modificados. Então, existe uma importância da tecnologia em todas as áreas, em especial na educação. Você teve alguma experiência ruim com o uso da tecnologia em sala de aula? Experiências boas, ruins, às vezes não tão boas, sim, às vezes excelente, né? Ou seja, nem sempre, e isso daí vale para qualquer tipo de aula, né? Ou seja, pode ser aquela que a gente prepara com a tecnologia de ponta, pode ser aquela que a gente prepara naquilo que a gente, né, nós professores costumamos chamar de cuspe-giz. Às vezes você prepara uma coisa que você acha que vai ser excepcional, que vai ser excelente, mas não tem efeito. Outras você acha que vai ser uma coisa boba e são muito boas. Então eu já tive experiências de aulas que eu preparei, assim, né, ou seja, eu pesquisei, coloquei, fiz algumas coisas, né, para passar no data show, etc., e que não renderam o suficiente. Assim como já fiz outras que eu achei que não fossem ser importantes e que, graças à tecnologia, transformaram a aula em um momento muito maior. Acho que assim, quando a gente fala em tecnologia, a gente está falando uma ferramenta, não um fim em si, né? Ou seja, a gente não faz a aula, a gente não prepara a aula para usar a tecnologia. A gente usa a tecnologia como uma ferramenta para melhorar o aprendizado, né? Ou seja, por exemplo, aqui no colégio, eu tenho a possibilidade, por exemplo, se um aluno pergunta, fala sobre um poema, por exemplo, que eu não tenho de cabeça, né, e não está numa apostila, num livro, a gente tem a possibilidade de pesquisar na internet na hora, trazer na hora, ou seja, com relação a imagens, a obras de arte, a gente aqui já fez uma visita virtual ao museu usando o serviço da Google, né? Ou seja, são coisas, na verdade, que a gente pode sim aproveitar. Algumas delas fazem muito efeito, outras não, outras ficam aquém. Mas eu acho que, no geral, isso não é culpa da ferramenta. Isso, na verdade, é a questão da didática, ou seja, a gente, quando é professor, a gente aprende fazendo, né? Então tem coisas que a gente imagina que vão ser super legais e que acabam não sendo, sejam elas dependente da tecnologia ou não. Eu não culparia, né, a tecnologia e nem colocaria a tecnologia acima daquilo que você planeja para a sala de aula. Ela é uma ferramenta. Que às vezes, se você planejar certo, der tudo certo, né, ou seja, vai ficar tudo muito bom. Mas se alguma coisa, na verdade, não sair da forma como você quer, você vai ter, obviamente, uma experiência que seja ruim. Mas eu não acho que a responsável seja efetivamente a tecnologia. Você é professor de um curso pré-vestibular e tem um site que disponibiliza conteúdo interativo. O aprendizado se torna mais fácil dessa forma? Quanto mais você tiver possibilidade, quanto mais você possibilitar ao aluno que ele tenha acesso, né, às informações, melhor vai ser o ensino, né? A questão da relação de ensino-aprendizagem, há muito tempo a gente discutia exatamente a ideia de que o aluno era uma chamada tábula rasa, né? Ou seja, alguém que nada sabia e que nós, professores, encaixávamos o saber na sua cabeça. Isso não existe, né? Ou seja, essa ideia ela já foi ultrapassada faz tempo. Na verdade, o aluno traz experiências, traz conhecimentos. E hoje, né, ou seja, com a internet e uma série de outros mecanismos tecnológicos e avanços tecnológicos, nós não podemos ignorar que esse nosso aluno vem, né, com um conhecimento, com uma carga de conhecimento maior, especialmente aquele de pré-vestibular. Aquele de pré-vestibular, ele está estudando também na sua casa, ele também tem dúvidas. E por muitas vezes as ferramentas são subutilizadas, tanto por professores quanto alunos. Nós temos aí inúmeras ferramentas de busca, de procura, que são excepcionais, excelentes, mas que são subutilizadas. Então, por exemplo, o fato de que eu mantenha um site, eu não só passo para eles conteúdos que eu tenho aqui em sala de aula, mas outros conteúdos, outros links para
para coisas que talvez eles não tenham procurado, coisas que na verdade eles não tenham atentado, né? E mantenham sim o canal de contato, ou seja, a dúvida do aluno não precisa estar em sala de aula, ela pode ser... Aí depois você edita. A dúvida do aluno, ela não precisa ela não precisa acontecer somente em sala de aula. Ela acontece na hora da pesquisa. E qual é o apoio que ele tem? Né? Ou seja, se a gente tem hoje a internet, ou seja, ele pode me passar uma dúvida pelo meu site e assim, eu ajudá-lo de alguma maneira, dizer para ele onde ele pesquisa, o que ele pode ler, o que ele pode ver, sanar aquela dúvida, né? Ou seja, na verdade a gente tem que tratar o aluno, né, de uma forma mais, não vou nem dizer humana, né? Porque não é uma questão de humanidade. A gente deve tratá-lo com mais respeito intelectual, né? Por muitas vezes a gente subestima a capacidade intelectual do nosso aluno. Isso é equivocado. Ele pesquisa, ele sabe, ele tem conhecimento. Cabe ao professor não ensiná-lo, mas cabe ao professor saber como fazer aflorar o conhecimento que cada um tem, o desejo pelo saber, a busca, né? Ou seja, a curiosidade, isso tudo, né, pode ser facilitado pela tecnologia. Por isso que eu sempre falo, tecnologia é meio, nunca fim. Investir em computadores e não em professores é mais fácil para o governo. Talvez esteja aí o erro de projetos de incentivo na educação. São vários os erros de quando se pensa a política de educação no Brasil, ela é coberta, ela é cheia, né, de erros. Uma coisa... Na verdade, assim, a gente às vezes fica meio que tentando colocar nesse jogo de antítese, né? Ou seja, eu vou investir em computadores e não em professores. Não sei se exatamente é essa a lógica, né? Ou seja, talvez, eu acho que não é a questão de você fazer o investimento de professor em vez do investimento em computador ou do computador em lugar do professor. Não são coisas contrárias entre si. Eu acho que falta, na verdade, que o governo entenda isso, né? Ou seja, que quando você investe em uma ferramenta, você não pode, na verdade, achar que a ferramenta substitui o operador, né, mestre que vai usar a ferramenta, né? Mas também não adianta fornecer uma ferramenta a alguém que não compreende como é que é o uso dessa ferramenta, né? Então a gente tem uma série de problemas. Quanto aos computadores, a gente tem problema com relação à qualidade desses mesmos computadores, né? Ou seja, nem todos os computadores são realmente computadores que estariam aptos a auxiliar, né, na tarefa do professor de construir a sua aula, de melhorar a sua preparação, né, ou seja, a sua formação. Outra coisa é faltar apoio do governo para que essas pessoas sejam capacitadas para utilizar a ferramenta. Falta investimento em pessoal? Falta. Né? Ou seja, por muitas vezes você vai ver o professor da escola pública não querendo capacitar-se para usar a tecnologia porque ele não se sente valorizado com o que ele tem hoje, né? Ou seja, a gente tem um salário efetivamente muito baixo. Apesar de eu achar que essa não é uma relação que seja imediata, ou seja, eu não posso jamais me pautar por qualquer tipo de ideia do tipo, eu dou uma aula ruim porque eu ganho mal, né? Eu acho que isso é inadmissível. Tá ganhando mal? Vai embora, né? Ah, mas vai para onde? Eu não sei. A gente tem uma série de outros colégios particulares, né, que talvez estejam aptos a receber muita gente, porque a gente tem um mercado muito grande. Nós que somos professores sabemos disso. O que eu acho que está equivocado é o pensamento eu vou dar uma aula ruim porque eu recebo mal. Não, uma coisa não justifica a outra, né? Acho que o professor é maltratado, né? Acho que o governo tem uma política de pouquíssima valorização do profissional, né? Ou seja, em termos salariais é um absurdo, né? Ou seja, por muitas vezes o mau trabalho do professor não se justifica pelo salário, mas pela carga horária e pela forma como ele é colocado, né? Ou seja, muitos professores, para que possam sobreviver, tem que dar aula em 3 escolas, 4 escolas, né? Ou seja, 2 públicas e 2 privadas. Então é óbvio que a qualidade de aula dele cai em todos os lugares, não só na escola pública, né? O erro talvez seja investir da maneira equivocada, né? Ou seja, a gente tem que resolver problemas e a tecnologia tem que servir como solução,
né? Infelizmente, o governo, ele faz, na verdade, ele cria mais um problema em vez de estar investindo na solução. Ele entrega para você assim, olha, está aqui no seu computador, você agora é um homem digital, você está incluído digitalmente, vai. Né? Ou seja, eu, por exemplo, por um acaso, gosto de informática e sei usar computadores, mas seria a mesma coisa se o governo me desse uma prancha de surf e falasse assim, vai lá e pratica o surf. Eu não sei nadar, não sou de praia, então eu afundaria. A mesma coisa vai acontecer com os colegas que não são da área de informática, que não conhecem a área de informática. Falta, na verdade, organização, investimento em capacitação do profissional, em valorização do profissional e o entendimento correto de que a tecnologia é meio para melhorar, né, a qualidade da educação. Ela não é um fim em si, ela não pode ser utilizada para sair na propaganda, né, que nós demos tantos computadores. Não é isso, não é isso. Na verdade, a gente não é uma coisa ou outra, é uma coisa vindo junto com a outra. E esse pensamento, infelizmente, eu acho que a gente ainda está longe, né, de alcançar. Eu vou fazer uma citação aqui que eu não... Né? Ou seja, vou dar uma dica, digamos assim, né? Apontar para frente, né? Para que vocês arrumem ainda mais pesquisas. Né? Eu gosto muito de um modelo que foi adotado em Portugal pelo professor, se não me engano, Luís Pacheco, chamado Escola da Ponte. Né? Ou seja, é uma escola bem diferente, uma escola sem grandes muros que separassem, né? Onde as pessoas, na verdade, interagiam. Né? A gente fala tanto da internet, da tecnologia, que a tecnologia permite interagir, mas a gente esquece, na verdade, que nós, como seres humanos, podemos interagir. Cutucamos tanta gente no Facebook, mas deixamos de cutucar tantas as pessoas que estão do nosso lado, né? A gente não fala, a gente não pede, a gente não agradece. Então, assim, talvez uma escola que seja mais humana. Eu queria uma escola com menos resultados. Né? Ou seja, menos preocupada em eu tenho que ter nota tal, eu tenho que ler o livro do Monteiro Lobato porque vai cair do vestibular. Gente, eu tenho que ler Monteiro Lobato porque Monteiro Lobato é bom, eu tenho que ler Lima Barreto porque Lima Barreto é um gênio, eu tenho que ter o Euclides da Cunha porque o Euclides da Cunha falou lá sobre o processo histórico que era legal de Canudos, né, de Sertões. É isso, eu tenho, na verdade, que ter uma escola que desperte o prazer no aluno de saber. Né? Ou seja, em algum momento foi retirado do saber, né, o seu parceiro prazer. Foi retirado e foi colocado a palavra sacrifício. Como se tudo que fosse ligado ao saber tivesse que ter sacrifício. Você quer passar no vestibular, você tem que se sacrificar. Você quer passar no concurso público, você tem que se sacrificar. Saber foi associado ao sacrifício. Sacrifício não é bom. Né? Ou seja, sacrifício é um negócio... Ai, meu Deus do céu, eu tenho que me doar... Você tem que saber por prazer, saber é bom, saber é a única coisa que ninguém pode te tirar. As pessoas, você pode perder tudo na sua vida, mas o seu saber está lá, ninguém pode retirar isso de você. Saber é prazeroso, né? Ou seja, a gente tem que mudar a ótica das coisas, a gente tem que parar de achar que o vestibular, ele diz como é que devem ser as coisas. A escola tem que preparar a gente para a vida. As pessoas sabem tanta matemática para fazer o vestibular e continuam endividadas depois que viram profissionais, porque não sabem organizar suas finanças pessoais. De que valeu eu saber tanta matemática? Né? As pessoas aprendem tanta gramática, mas continuam, na verdade, com enormes problemas na hora de fazer uma simples carta para um patrão, para um pedido de alguma coisa. Né? Então, assim, na verdade, existe uma coisa muito errada na nossa educação. A gente é muito voltado à excelência, à meritocracia e acerto e nota. Né? Ou seja, a gente é menos... a gente ensina pouco. Né? Ou seja, a gente treina muito, mas a gente ensina pouco. Né? Ou seja, ensinar, que é, na verdade, saber como produzir conhecimento, como saber, ou seja, como se usam as ferramentas, né? Ou seja ela a ferramenta matemática, seja ela a ferramenta da língua portuguesa, a gente ensina pouco. Eu acho que, na verdade, uma escola, ela tem que treinar menos, ensinar mais e mostrar para o aluno que saber é ter prazer. Se a gente conseguir fazer isso, a gente vai ter uma escola melhor.